Boa noite, amados irmãos. Como o cântico nos chama, vamos louvar o nosso Deus. A misericórdia do nosso Deus se renovou na manhã deste dia. Se aqui estamos, é pela graça dele sobre as nossas vidas. Quem está aqui presente, vamos ficar de pé, vamos iniciar o nosso culto da melhor forma, nos relacionando com o nosso Deus através da oração. Você que nos acompanha pela transmissão, com toda a reverência ao nosso Deus, apesar do conforto do seu lar. Mas nesse momento iniciamos o nosso culto ao nosso Deus, com toda a reverência, porque Ele está aqui presente no nosso meio. Então vamos nos relacionar com Ele através da oração. Feche seus olhos, baixe sua fronte, vamos juntos. Pai Santo, muito obrigado pelo privilégio, Pai, de estarmos na Tua casa. Obrigado, Senhor, porque sabemos que aqui estamos por mérito nenhum nosso, Senhor. Tu conheces o som dos nossos corações, Tu sabes quem somos, Senhor. Aqui estamos única e exclusivamente pelo Teu amor que nos alcançou, Senhor, do sacrifício do Teu Filho ali na cruz, e por isso somos gratos. Por isso aqui estamos no Teu dia, Senhor, na Tua casa, para celebrar o Teu nome, para louvar e engrandecer o Teu santo nome, por tudo que Tu tem feito, Senhor, nas nossas vidas e por tudo que Tu és. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor, Pai, de pessoas falhas, imperfeitas, mas com todo o temor, Senhor, e toda a reverência, sabendo que Tu és o Deus da nossa salvação. É assim que Te oramos, no nome santo do Filho de Jesus Cristo. Amém e amém. Abra sua Bíblia, meu irmão, no Salmo 111. Vamos juntos, como sempre fazemos, a leitura responsiva, onde eu lerei os versos ímpares e vocês os versos pares. Se você não tiver com sua Bíblia, você acompanha na transmissão. Você que está em casa, com toda a reverência, pare um pouquinho as coisas dos afazeres aí, pegue sua Bíblia e vamos com toda a reverência ao nosso Deus ler juntos. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 111: Aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Dá sustento ao que os teme, aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. Todos, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Amém. Boa noite a todos, graça e paz do Senhor. Nós que estamos aqui, fomos convocados a louvar ao Deus desde o início deste culto. E você também que está acompanhando essa transmissão, esteja com o coração dedicado ao Senhor nesses próximos instantes que estaremos juntos, louvando a Deus. Faça isso com alegria, com júbilo, com palmas, com sorriso. Cante ao nosso Deus, porque Ele está presente aqui. Cantemos, nosso Pai. Nosso Pai, que o Teu nome seja mantido santo, venha o Teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os pecados que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair
essa oração que Jesus nos deixou. Adoremos ao nosso Cristo, adoremos ao Pai e ao Espírito Santo nesta noite. Diga ao nosso Pai. Nosso Pai, cante em teu nome seja. Diga, venha, Senhor, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa, Senhor, perdoa os pecados que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Aleluia, nós louvamos a Deus porque Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte, Ele venceu Satanás, e por isso nele temos vida e vida eterna. Cantemos ao nosso Cristo. Igual a ti não há outro, Senhor. Igual a ti não há outro. É impossível onde está quem eu possa confrontar. Invencível, Ele abriu o mar, abriu o mar, parou o sol e o universo com ele insiste em brilhar. E se a noite me alcançar, lembrarei. Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele e nele. O amor é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. E eu vou viver, eu só vou viver. O teu amor, cante. O teu amor me fez novo, tão novo, ó Rei da glória. Onde está o que possa de ti me separar? Não há nada, não há
Ele, por Ele e nele. O amor é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre. Com Ele eu vou reinar. Se eu quero, Se eu vou viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele. cante, Ele abriu o mar. Abriu o mar, parou o sol e o universo com Ele insiste em brilhar. E se a noite me alcançar, lembrarei que com Ele pra sempre eu serei. Eu serei, eu serei por todo sempre, por todo sempre. Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre. Com Ele eu vou reinar. Eu só vou viver Se for para Ele, celebre o teu amor. O amor é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre. E com Ele eu vou. Se eu vou viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele e nele. Aleluia. Nós estamos diante de um Deus que nos ama, irmãos, com amor incondicional, a ponto de ter enviado o seu único Filho para morrer sacrificialmente em nosso lugar. E isso nos uniu definitivamente a Ele mesmo. Morremos com Cristo na cruz. O nosso velho homem, a nossa velha natureza foi crucificada com Cristo, para que na sua ressurreição nós recebêssemos, como de fato recebemos, nós os que cremos nele, esta nova vida no Espírito dele, em renovação da mente, em santidade, em arrependimento, em fé, em esperança, em confiança. Mas é bem verdade que ainda permanecemos pecadores, pecadores eleitos, pecadores restaurados, regenerados, santificados, mas ainda lutando contra o pecado. E é por isso que nós precisamos, como um gesto de consagração a Deus, quebrantar o nosso coração diante da sua presença. Aproveita nesses próximos instantes em oração particular. Feche os seus olhos onde você está. Coloque sua vida diante do altar do Senhor, que conhece a nossa vida, sabe quem somos por dentro e por fora, e que sabe que somos ainda falhos, inconstantes, muitas vezes incrédulos, impiedosos em nossos pensamentos, em nossas palavras, em nossas atitudes. Isso de fato nos constrange, nos entristece. E é por isso que nesse momento nós devemos fazer essa oração, contristando-nos, mas também confessando os nossos pecados, na expectativa do perdão, na confiança da restauração que só encontramos pelo sangue de Cristo Jesus. Peça perdão a Deus. Que essa noite seja uma noite de conserto na sua vida, de renovação, de restauração, que cadeias sejam quebradas, que pecados sejam confessados, arrependidos. Ó Deus, derrama sobre nós a Tua graça, Pai. Ó Deus, sonda o nosso coração. Ó Deus, arranca de nós todo o desejo pecaminoso que tem nos enredado nas tentações mundanas, nas paixões carnais, Senhor, que tem nos feito preferir os prazeres que nos darão efeitos colaterais dolorosos, que nos separam, que nos afastam da Tua comunhão. Ó Deus, nós queremos confessar cada uma das nossas faltas, das nossas iniquidades, porque sabemos que o Senhor não nos trata de acordo com os nossos pecados, mas Tu nos trata com misericórdia, e ela é a causa de não sermos consumidos. Portanto, Senhor, visita o nosso coração, o nosso mais íntimo ser, e faz a mudança de que tanto precisamos. Santifica-nos, ó Deus, lava-nos completamente e nos dá a Tua santidade, Senhor, porque Tu já venceste o pecado.
Tu já venceste a morte e nada mais pode nos separar do amor do Senhor que se expressa em Cristo Jesus. Deus é mais forte que a morte, Ele vive para sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, se for para Ele. O amor é mais forte que a morte, Ele vive para sempre, com Ele eu vou reinar. Sim, eu vou viver, eu só vou viver, se for para Ele, por Ele e nele. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos pecaram e condenados estão, pois se extraviaram do caminho bom. Agora se manifestou a justiça de Deus pelo sangue de Cristo, pela fé que vem da graça. Nós te Jesus, te agradecendo, ó Deus Salvador, pela nossa redenção. Tu sofreste toda a nossa dor, nos amaste com imenso amor. Queremos viver para o teu louvor. Cantar do início. Não há um justo, nenhum sequer. Não há um justo, cante, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos pecaram e condenados estão, pois se extraviaram do caminho bom. Mas agora se manifestou a justiça de Deus pelo sangue de Cristo, pela fé te adoramos, Jesus, te agradecendo, ó Deus Salvador, pela nossa redenção. Tu sofreste toda a nossa dor, nos amaste com imenso amor. Queremos viver para o teu louvor. Vamos cantar esse refrão em primeira pessoa. Eu te adoro, Jesus. Eu te adoro, Jesus.
te agradecendo, ó meu Salvador, pela minha redenção. Tu sofreste toda a minha dor, me amaste com imenso amor. Eu quero viver para o teu louvor. Podem sentar, irmãos. Boa noite a todos, uma vez mais, graça e paz do Senhor. Há alguns dias eu comecei algumas mensagens com o tema geral sobre o olhar que devemos ter. A primeira delas, lá na carta aos Hebreus, capítulo 12, que diz que devemos olhar para Cristo, pois Ele é o autor e consumador da fé. Nós meditamos sobre o olhar que nos faz perseverar. Na outra semana nós falamos sobre o olhar que nos traz a cura, baseado num texto de Números, capítulo 21, naquele episódio das serpentes ardentes que pegaram o povo, adoeceram o povo e muitos morreram por causa da sua rebeldia. E aí Deus mandou Moisés construir uma serpente de bronze e levantá-la, e todo aquele que olhasse para a serpente, crendo na sua cura, era imediatamente salvo. E hoje eu quero convidar os irmãos a voltarem para Números, capítulo 21, para fecharmos essa pequena trilogia aí, falando sobre o olhar que nos traz alegria. Números, o quarto livro da Bíblia, capítulo 21, a partir do verso 10. Nós vamos fazer a leitura dos versos 10 a 20, mas focaremos nos versos 16 a 18, de modo que quando chegarmos lá, gostaria que lêssemos todos juntos. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Então partiram os filhos de Israel e se acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e se acamparam em Ige-Abarim, no deserto que está defronte de Moabe, para o nascente. Dali partiram e se acamparam num vale, o vale do rio Zered. E dali partiram e se acamparam na outra margem de outro rio, o rio Arnon, que está no deserto que se estende do território dos amorreus, porque o Arnon é o limite de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Pelo que se diz no livro das guerras do Senhor: Viabe ou Veabe em Sufá, e os vales do Arnon, e o declive dos vales que se inclina para a sede de Ar e se encosta aos limites de Moabe. Leamos juntos os versos 16 a 18. Dali partiram para Beer. Este é o poço do qual disse o Senhor a Moisés: Ajunta o povo e lhe darei água. Então cantou Israel este cântico: Brota, ó poço, entoai-lhe cânticos, poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram com o cetro, com os seus bordões, do deserto partiram para Mataná. E de Mataná para Naaliel,
e de Naaliel para Bamote, e de Bamote ao vale que está no campo de Moabe, no cimo de Pisga, que olha para o deserto. Temos uma descrição geográfica de onde estava o povo, na sequência dos eventos que vinham sendo narrados quando o povo foi ferido pelas serpentes e salvo por aquilo que a serpente representava, que era a sua cura, a salvação. Texto lido, vamos orar ao Senhor, pedir que Ele fale conosco. Feche seus olhos, peça isso a Deus. Deus querido e maravilhoso Pai, lemos a Tua palavra e nos colocamos em inteira submissão a Ti, pelo Teu Espírito, para que aprendamos a mensagem desse texto e que ela seja aplicada às nossas necessidades, de sermos cada vez mais alegres em Tua presença, submissos em confiança no Senhor, nas Tuas promessas, e que a nossa vida possa frutificar em santidade, de acordo com aquilo que o Senhor tem nos dado, o Teu Espírito. Através dele, fala conosco, fala com o Teu povo, pois assim nós oramos e agradecemos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Na outra semana, quando falávamos nesse texto aí nos versos anteriores, nós dizíamos que Números, depois de Gênesis, que é o livro dos princípios, e Êxodo, que é o livro da redenção, o livro de Números é um livro que mostra os fracassos do povo de Israel em suas tentativas de guerrearem por si próprios. Então, é o livro das estratégias de guerra de Israel, mas que o Senhor, com graça, os assistia e lhes fazia vencer inimigos até muito mais poderosos, muito maiores do que Israel. É bem verdade que nesses relatos de insucessos e de fracassos, sobressaltava-se a graça de Deus sobre eles, porque eles faziam de tudo para perder a bênção do Senhor. Eles murmuravam, eles se misturavam com quem Deus dizia para não se misturar, eles se davam em casamentos mistos que Deus os proibira de fazê-lo, e esse povo reclamava das bênçãos que caíam do céu, literalmente. Lembra o maná que em pleno deserto caía para alimentar aquele povo? Eles reclamaram, inclusive nesses versos anteriores. Se vocês olharem aí para o verso 5 do capítulo 21, diz que o povo falou contra Deus e contra Moisés, dizendo assim: por que nos fizeste, estou lendo o verso 5 do capítulo 21, por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil, deste pão amaldiçoado, deste pão que é o maná inútil, imprestável. Esse povo o tempo todo estava recebendo as bênçãos de Deus. No capítulo anterior, no capítulo 20, nós vimos uma bênção de Deus relacionada à água, porque o povo, com esta mesma lamentação, com esta mesma reclamação da parte de Deus, dizia para Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos aqui no deserto? A gente aqui não tem muito o que comer, somente este maná que cai do céu, e a gente está em pleno deserto e não há água para se beber. E aí eles insultam Moisés, e Moisés, junto ao seu irmão Arão, se enraivecem, ficam irados, e quando Deus fala assim: ó Moisés, desce lá, fala para a rocha, e ao falar a rocha, dela jorrará água que descenderá o povo, acho que é isso mesmo, matará a sede do povo. Moisés chega lá tão irado, que em vez de falar a rocha, ele fere a rocha, e nisso ele desonra a Deus, e aí Arão e Moisés são impedidos de entrarem na terra de Canaã. Nós estamos falando, irmãos, de uma caminhada que já durava 39 anos aproximadamente, quando Moisés com Arão livrou o povo do Egito, sob a potente mão de Deus, a guiá-los por tantos anos no deserto, com milagres, com bênçãos, com alimento, com proteção, e eles estavam agora nessa nova geração, quase que entrando na terra prometida, e começam a murmurar, coisa que os seus pais, a geração anterior, havia feito, e por isso foram punidos e morreram no deserto. Essa era uma geração de jovens, que tinham visto claramente o clamor de Moisés para que os seus pais pudessem confiar no Senhor, porque o Senhor o guardava com a nuvem durante o dia, com a coluna de fogo durante a noite, com o derramamento das pragas que os fizeram sair do Egito, com a abertura do mar, com a transformação de águas amargas em águas potáveis, com milagres assim, de todos os lados, com a bênção do Senhor, a bênção da paternidade, da aliança, de protegê-los. Mas o povo, na primeira dificuldade, na primeira barreira,
já se voltava contra Moisés, contra a sua liderança, murmurando contra o Senhor. Só que Deus, mais uma vez, sendo benevolente, misericordioso, faz água sair da rocha e mata a sede daquele povo. Saindo dali, o povo vai guerrear. E nesta guerra, alguns são capturados porque Arão tinha acabado de falecer. Depois seria Moisés, o punido por isso. Mas Arão primeiro morre. Israel está de luto por 30 dias. E nessa fraqueza da nação, vem um ataque. O rei de Arode e conquista alguns daqueles israelitas e os faz escravos. Mas Deus vai lá, pelo clamor do povo, que pediu ao Senhor perdão, que foi buscar no Senhor esse livramento. Deus mais uma vez vai lá, dá vitória, mesmo o povo fragilizado em menor número, e eles vencem, como está narrado aí nos primeiros versos do capítulo 21, derrotam este rei de Arade. Só que logo em seguida, conforme nós acabamos de ler no verso 5, eles começam a murmurar de novo, porque na sua caminhada, nessa geografia acidentada, difícil, desértica, perigosa, eles tiveram que desviar de algumas nações, porque eles enviavam cartas para pedir passagem livre, para evitar guerras. Mas alguns reis, ouvindo os relatos das conquistas militares de Israel, diziam: não, nós não vamos permitir a passagem de vocês vão passar por dentro de nós e vão destruir aquilo que temos, nós vamos guerrear contra vocês. E aí, nessas guerras, Deus ia à frente dando vitória para esse povo que não merecia. E aí, tendo essa vitória, o povo volta a lamentar, porque agora fica com sede de novo, fica com fome de novo e começa a lamentar e murmurar contra o maná. Até que chega nesse episódio em que Deus fere o povo, castiga o povo, com essas mordidas que inflamaram muitos dentre os israelitas, com aquelas serpentes que Deus enviou no meio do acampamento de Israel para puni-los, para trazer arrependimento ao coração deles. E nós vimos como que todos esses simbolismos aqui, o maná, a água e aquela serpente hasteada, apontava para Jesus Cristo. O maná, porque conforme está em João capítulo 8, Cristo é o pão que desceu do céu, é o pão da vida. Ele é o próprio maná, dado em favor de pessoas que não merecem, para lhes nutrir uma nova vida. Ele é também a água, porque ele diz mesmo para a mulher samaritana, em João capítulo 4, que ele é a fonte da água viva. Se você beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios, abundância de água viva. E depois nós temos esse relato aqui da serpente, que de uma vez por todas, sendo levantada, e as pessoas que estavam enfermas, picadas pela serpente, olhassem para ela, teriam salvação. Aí Cristo usa essa história, lá em João capítulo 3, naquele diálogo com aquele mestre da lei, Nicodemos, para dizer: eu sou aquele símbolo daquilo que Deus mandou Moisés fazer. Eu me tornei maldição, ou me tornarei maldição, em lugar de vocês. E quando eu for levantado, a mesma expressão idiomática traduzida lá para o hebraico, quando eu for levantado, vocês me reconhecerão como Senhor e Salvador da vida de vocês. E nesse movimento de levantado, diz respeito a ser levantado no madeiro como maldição para morrer sacrificialmente, e depois sepultado para ser levantado novamente ao terceiro dia, na sua ressurreição, para termos vida e vida eterna. Então veja que desde as primeiras letras do Antigo Testamento, até o fechamento do livro que encerra essa revelação e leva esse nome, Apocalipse, cumpre-se cabalmente tudo que sobre o Messias estava profetizado. Cristo estava presente, irmãos, com aquele povo no meio do deserto. Em sua pré-encarnação, ele era prefigurado em todos esses símbolos, na providência do Senhor, no agir sobrenatural, nas curas, nos milagres, tudo isso apontando para a salvação que ele consumaria em seu sacrifício vicário. De modo que quando nós chegamos nesse episódio, falar mais uma vez sobre a água, nós precisamos entender que a palavra que mais se repete aqui, os irmãos devem ter parado para pensar sobre essa geografia aqui, são vários nomes, vários locais, mas em resumo, esse registro que ele cita aqui, no verso 14, pelo que se diz no livro das guerras do Senhor, muito provavelmente era um livro de registros das guerras de Israel, que o Senhor lhes dava vitória. E aí nesse livro, que era usado como um histórico, um relato histórico para as futuras gerações, havia ali uma descrição da geografia de onde esses episódios aconteceram.
de modo que as gerações do porvir pudessem acompanhar tudo aquilo que Deus tinha feito no meio daquele povo. E eles estavam, resumindo essa geografia detalhada, prestes a chegar nas planícies de Moabe. Este lugar, planícies de Moabe, era quando Moisés, prestes a, já vislumbrando a terra prometida, não pôde entrar lá e morreu ali em cima do monte. Só que antes de morrer, ele deu a segunda lei, ou ele revigorou a lei de Israel para o povo. Por isso que ele escreveu o livro que vem depois desse, que é Deuteronômio, que é a repetição da lei. Nessa repetição, Moisés prega para essa nova geração, para lembrar tudo o que eles passaram e de como Deus, somente por sua graça, somente pelo seu amor, somente pela sua graça, somente pela sua misericórdia, os fez conquistar aquela terra prometida. A palavra que mais se repete aqui no texto é partiram. Estavam acampados e partiram. Estavam caminhando, partindo. Se acamparam perto do rio e partiram para outra margem. De modo que, quando eles se aproximavam do grande prêmio que eles receberiam, não por esforços próprios, mas por graça de Deus, aquela herança daquela terra que manaria leite e mel, eles precisavam olhar essa proximidade da vitória e se alegrar nisso, renovar a memória das misericórdias que lhes foram derramadas, e assim poder marchar adiante, mesmo que ainda tivessem que passar por guerras, mesmo que ainda tivessem que enfrentar momentos de instabilidade na sua dieta, mesmo que lhes faltasse água, eles sabiam que Deus era capaz de fazer, porque já tinha feito. E Deus é o mesmo ontem, continua sendo o mesmo Deus hoje e o será para sempre. E aí nós chegamos a este destino aqui, intermediário, antes de chegar em Canaã, onde o povo marcha em direção a ela, e finalmente, irmãos, depois de quase 40 anos, desde que saíram do Egito, talvez aqui, vocês leram junto comigo, dos versos 16 a 18, tenha sido a primeira vez que o povo de Israel cantou ao Senhor. Se você for lá, não precisa ir agora, mas em Êxodo capítulo 14, nós temos uma narrativa histórica de Moisés, relatando para aquela geração que depois morreria no deserto pela sua incredulidade, narrando os feitos de Deus, as 10 pragas, os livramentos, os milagres, né? E no capítulo 15 de Êxodo, Moisés faz quase a mesma coisa, cantando. Pois bem, depois desse registro, quando eles estavam ainda iniciando a sua peregrinação no deserto, passa-se 39 anos, até que o povo, depois de muito lamento, depois de muita reclamação, depois de muito mimimi, resolve dizer, não, nós vamos louvar a Deus. E este é o cântico do poço. E eles louvam nessa perspectiva de, tendo vislumbrado o que Deus já fizera, saber que se aproxima a conquista final, a vitória decisiva, e assim eles finalmente poderiam cantar o hino da vitória, porque Deus estava com eles, apesar deles. Mas é importante nós percebermos que, além desses símbolos que foram dados em relação à água, que Cristo é a fonte, né, da água que traz vida e vida com abundância, nós precisamos nos lembrar que a Bíblia também apresenta, se você for lá em João capítulo 7, alguns significados interessantes sobre o derramamento da água. Evangelho de João, capítulo 7, versos 37 a 39. A Bíblia faz uma analogia interessante sobre dois aspectos ou duas funções da água. A primeira delas é quando nós bebemos a água. Perceba na leitura. No último dia, o grande dia da festa, e aqui Cristo estava dentro de uma festa chamada Festa dos Tabernáculos, que tinha dois grandes símbolos, água e fogo, né? Representando a vida que Deus lhes deu no deserto, e também o fogo que à noite os aquecia, iluminava e guiava. Aí nesse último dia da festa, Cristo exclamou, falou em voz alta, se alguém tem sede, venha a mim e beba. As pessoas ficaram assustadas. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, beber de Cristo significa crer nele, correto? Verso 39.
Isto ele disse, explica João, com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito, até aquele momento, estamos falando de antes da crucificação, o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, o primeiro símbolo aqui da água, no gesto de beber, é trazer para dentro de nós, não apenas a saciedade física, da provisão material que nós precisamos para viver aqui. É mais do que até a ideia de água para a subsistência da própria vida, do fazer brotar a nova vida. Aqui, beber dessa água é receber o Espírito de Cristo, receber o Espírito Santo, que ainda não fora dado como seria lá em Atos capítulo 2, os irmãos lembram? Quando na pregação daquela grande festa, uma outra festa, chamada Festa de Pentecostes, a igreja estava reunida, Cristo disse que mandaria o seu Espírito quando, irmãos? Quando ele fosse assunto aos céus, e de lá dos céus enviaria o outro Consolador, e ele estaria em vós, não apenas ao lado, não apenas cercando, mas dentro, imergido, bebido por nós, dentro de nós. E qual seria a função dessa água, dessa presença espiritual dentro de nós? O próprio Deus morando em nós. Ele nos faria lembrar de todas as suas palavras. É por isso que João também diz que o Espírito Santo tem uma função de nos convencer, irmãos, do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem Jesus falou que estaria conosco, autorizando a nossa proclamação. Ele estaria conosco todos os dias e nós receberíamos poder ao descer sobre nós este Espírito, e aí nós nos tornaríamos testemunhas de Cristo em todos os lugares. De modo que aquela água, a jorrar daquele poço, representava não apenas matar a sede temporária da necessidade fisiológica do momento. Apontava, do mesmo jeito que o maná apontava, que a serpente apontava para a vida inteira, integral, de fluir abundantemente dentro de todas as pessoas que em Cristo pudessem crer. Representaria ter o próprio Deus dentro de nós. Mas além desse simbolismo do beber, se você folhear um pouco mais para frente e ir para Efésios, no capítulo 5, nós veremos uma outra função da água: o lavar. Veja lá, Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 25. Efésios capítulo 5, verso 25. Aqui Paulo está falando, sobre as funções na família. E aos homens, viu, maridos? Escutem aí. Maridos, vamos ler os homens todos juntos, para mostrar que a gente crê que Deus pode fazer com que a gente cumpra isso aqui. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Santificação. Veja, a presença do Espírito Santo em nós, quando nós bebemos da fonte da vida que é Cristo, quando nós depositamos nele a nossa confiança, nós recebemos a presença do próprio Deus dentro de nós. Claro, é uma presença espiritual. Deus é criador do universo. Os céus não podem conter toda a sua glória, mas ele resolveu, pelo seu Espírito, habitar em mim e habitar em você. Habitar em nós, maridos inconstantes, maridos que muitas vezes não amam a esposa até o último passo, a ponto de dar a sua vida. Quando o Espírito Santo habita em nós,
nós temos não apenas essa direção do que fazer, do para onde ir, o que crer, do ensino, do convencimento do pecado, até porque muitas pessoas até se convencem do pecado. Não, eu sei que o caminho que eu tenho levado é um caminho errado. Até por isso, a música que nós cantamos, Venha o Teu Reino, os irmãos devem ter percebido que a gente faz algumas adaptações nas letras, né? E aí foi um pedido do pastor Robson, fez, olha, perdoa os erros não, perdoa os pecados que temos cometido. Porque às vezes as pessoas se convencem de que estão erradas. Eu cometi um ato falho, eu dei uma desviada do caminho, eu vacilei. Mas muitas vezes a nossa consciência de pecador está tão cauterizada, tão enrijecida pelo vício, pelo prazer desorientado, pela promiscuidade, pela desonestidade, pelo desejo da ganância sórdida, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, que a gente chama os nossos pecados de atos falhos da minha personalidade. Meu jeito de lidar com esta situação não foi o ideal. Mas o que nós precisamos ter é uma consciência de pecado, que é aquilo que fez com que Cristo fosse levantado para ser esmagado numa cruz de vergonha, dor, maldição, e absoluto desprezo do seu Pai, quando de lá ele grita, Deus meu, por que me desamparaste? Só que essa consciência ainda não basta, irmãos, porque quando nós bebemos dessa água, nós nos lembramos que, fazendo aqui a analogia com o nosso corpo, nós precisamos não apenas tomar água. De fato, sem água a gente morre. Mas tem gente que não gosta muito de banho e usa o argumento, nunca vi ninguém morrer de sujeira. De sede eu já vi. Vá tomar um banho. Não, disso aí eu não morro. Mas nós temos essa necessidade de nos lavar, de tomar banho. E aí quando o Espírito está dentro de nós, fluindo esta água que nos faz reconhecer nossos pecados, que nos humilha, que nos lembra das palavras de Cristo, da submissão que nós devemos ter à sua palavra, nós nos lembramos de que há algo em nós que não apenas precisa ser confessado, mas precisa ser abandonado, lavado, limpado, arrancado, passar aquele escovão que dói mesmo, para que abramos mão dos caminhos para onde temos corrido com tanta astúcia, achando que vamos encontrar potes de tesouros, de alegria, de prazer, de satisfação, e quando nós lá cavamos, encontramos a morte, porque é isso que Salomão, que cavou vários poços de águas amargas para a sua vida, disse quando escreveu o livro de Eclesiastes, para muitos o livro mais mal-humorado da Bíblia, mas é um livro realista. Ele passa 11 capítulos praticamente do seu relato dizendo, tudo é vaidade, é correr atrás do vento, é enxugar gelo, procurar a felicidade plena no sexo, no prazer de substâncias que vão me trazer sensações novas, me trazer mais dinheiro para eu me sentir mais importante, mais poderoso, mais protegido, mais abençoado e próspero, achando que nisso estará o sentido último da minha existência, e é para isso que eu vou lutar, trabalhar, construir. E aí ele dá de cara com a decepção de ver, não, tudo isso é vaidade, até o conhecimento do homem mais sábio do mundo foi subjugado pela palavra simples de Deus. Tudo isso é vaidade. Há caminhos que para o homem parecem caminhos bons aos seus olhos, mas o olhar que nós precisamos ter, irmãos, tem que ser pelas lentes do Evangelho, tem que ser purificado pela água que jorra de Cristo, pelo seu Espírito até nós, de modo que não apenas sejamos saciados na fé e convencidos de que somos malfeitores, não poucas vezes, por pensamentos, atitudes, palavras, omissões, motivações, mas especialmente nós precisamos do lavar regenerador, transformador, santificador da palavra de Deus.
E a responsabilidade com relação ao texto que acabamos de ler, porque sim, as mulheres também têm a sua função, os filhos, patrões e empregados, todas as relações estão aqui estabelecidas para que funcionem bem, de modo que nós nos enchemos do Espírito, não apenas falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, mas nos sujeitando uns aos outros. Como? Primeiro começa com o marido. Marido, amai. Dê a sua vida, se quebre para proteger a sua esposa. Se rasgue, mas honre aquela que se tornou uma com você. Como consequência disso, a sua mulher olhará para você, e tendo os dois este mesmo destino de serem lavados por Cristo, purificados pela sua palavra, ela olhará para você e te auxiliará nesta missão, em submissão, na mesma missão de glorificar a Cristo, através do seu auxílio, nessa interdependência, para que o lar de vocês funcione. E assim também, vocês, pais e mães, amem seus filhos, não os provoquem a ira. Os filhos, honrem aos pais. Aliás, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem, se prolongue os teus dias na terra que teu Deus te dá. E meus irmãos, isso só é possível quando nós bebemos do Espírito, quando cremos em Cristo, e quando nós todos os dias tomamos o nosso banho. Nesse calor, mais de um, certamente. Buscando a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós podemos dizer, portanto, irmãos, que essa água jorrando deste poço, e só um detalhe, quando diz aqui o canto, voltando lá para Números capítulo 21, no verso 18, diz que o poço foi cavado pelos príncipes e os nobres do povo o abriram, mas olha a dica que Moisés deixa para a gente: com o cetro, com os seus bordões, com cajados. Ninguém aqui precisa ser especialista em cavar poços para saber que para se cavar um poço em pleno deserto, usando cajado, não vai sair água nunca. É preciso ter instrumentos muito mais complexos e eficazes para fazer sair água dos lençóis freáticos. Quem foi, irmãos, que fez jorrar água da rocha? Quando Moisés, na primeira vez, lá em Êxodo, falou à rocha, foi Cristo. Veja que interessante. 1 Coríntios, se os irmãos puderem ver esse texto, primeira carta de Coríntios, aos Coríntios, capítulo 10. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versos 1 a 4. Olha como é que Paulo aplica esses milagres de manutenção e provisão no deserto. Diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. Verso 4. Todos eles beberam da mesma fonte espiritual. Por quê, irmãos? Porque bebiam de uma pedra espiritual, de uma rocha que os seguia. E essa pedra era Cristo. O maná, pão vivo que desceu do céu. A água que flui da rocha é a água da providência salvífica do nosso Senhor. De modo que, voltando para o nosso relato, este poço, que despertou o primeiro louvor, o primeiro canto de louvor daquele povo rebelde, linguarudo, fofoqueiro, maldizente, reclamador e murmurador, foi um poço dado por Deus, com bordões batendo no chão. A terra se abre e jorra novamente água onde não tinha. É Deus quem faz isso, irmãos. Mesmo que a gente não mereça, é Deus quem abre o chão para nos abençoar. Foi Deus quem abriu o chão quando a ira do Pai vinha sobre nossos pecados
E aí posta aquela haste da cruz do Calvário de Cristo, é como se o chão à nossa frente se abrisse e toda aquela avalanche de ira justa e santa contra nós fosse engolida, fosse absorvida por Cristo, que tomou o cálice da nossa salvação. Porque estávamos condenados, cantamos sobre isso, não há um justo, nenhum sequer, todos se extraviaram, pecaram, a uma se fizeram inúteis, mas se manifestou a justiça de Deus. A graça de Deus faz abrir até o chão, que dirá as portas da salvação para todos aqueles que se veem como necessitados, pecadores, se arrependem, confessam seus pecados e buscam a santificação. Esses verão a Deus. Meus irmãos, nós devemos sim esperar os favores de Deus. Deus é gracioso, o que significa que Ele nos dá favores que não merecemos. Mas veja que nós precisamos usar todos os meios que estão ao nosso alcance para recebermos de fato aquilo que Ele nos promete. Há ordens bíblicas de cavar o poço, de bater no chão, de usar nossos recursos, por mais simples que eles sejam. A sua oração, a minha oração, a sua leitura bíblica, a nossa devocional diária, a nossa comunhão neste lugar de pessoas imperfeitas, de pessoas como eu, muitas vezes murmurador, pecador, todos nós somos. Mas é Deus, do começo ao fim, que providencia aquilo que nós não temos condições de conquistar, a água da vida. Ele é a nossa subsistência, Cristo é a nossa vida eterna. Somente Ele, irmãos, que está presente aqui e está presente aí onde você está, é capaz de amar pessoas como nós, com todos os nossos pecados. E não apenas é capaz de amar com palavras, porque Deus prova o seu amor pelo fato de Ele ter enviado o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele fez isso. E Ele nos chama a crer nisso, a abandonar, irmãos, o nosso pecado. Por mais que você diga, eu não consigo, é maior do que eu. Nessa mesma referência que acabamos de ler, 1 Coríntios capítulo 10, no verso 13, diz que Deus não nos prova além das nossas forças. Porque até junto da tentação, Deus envia o livramento. Cabe a nós olharmos com alegria para este livramento. Nós choramos sim pelos nossos pecados, nós lamentamos, mas a nós está reservada uma fonte de alegria, que é a vida que Deus está dispondo diante de nós. Usemos nossos instrumentos, usemos nossa fé, usemos nossa luta, o que Deus tem nos dado para obtermos esse grande livramento, sabendo que este será um livramento enviado por Deus, porque quando vencermos as tentações, quando avançarmos em nossa relação conjugal para o alvo que Cristo estabelece, quando caminharmos mais para perto daquilo que Deus estabelece como padrão de criação de filhos, de tratamento de patrão e empregado, nós só poderemos olhar para cima e dizer, obrigado, Senhor, a glória é tua, tu me deste a água de beber e tens me lavado com a água do banho do Espírito Santo, a glória é tua. Que Deus possa renovar-nos nessa noite, que Deus possa nos fazer humildes, que Deus possa perdoar nossos pecados, que Deus possa nos lavar, e quando isso acontecer, porque deve acontecer de uma vez por todas, o beber do Espírito, quando nós cremos, nos tornamos de imediato filhos de Deus, mas o banho é diário, viu? O lavar da palavra
é diário. O arrepender-se é diário. O crer é diário. O consagrar-se, fugir da aparência do mal, se apegar a Cristo, isso cabe a nós, irmãos. Para que no final, como este povo, que se parece com a gente, viu? Qual era a principal ansiedade do povo? Não eram as guerras, não era a conquista da terra, era comer e beber. Percebeu isso? A principal reclamação do povo é: o que beberemos? O que comeremos? E com que nos vestiremos? Por isso que Cristo falou: não andeis ansiosos por isso. Somente busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, essas coisinhas que são tão importantes para nos manter vivos, Deus já garantiu que nos dará. Se preocupe com o principal, em buscar ao Senhor Jesus, honrá-lo na sua vida, nos seus relacionamentos, no seu trabalho. Não seja pedra de tropeço para ninguém. Seja sal, seja luz, seja esperança, seja palavra, e Deus vai cuidar do resto, meus irmãos. É isso que Ele diz para mim e diz para você. Paremos de duvidar daquilo que, embora fundamental para a subsistência, já é garantido por Deus, tão somente se nós priorizarmos a alegria de vivermos para a sua glória. Quero convidar os irmãos, para encerrarmos essa palavra, a abrirem Isaías. A gente não vai cantar essas palavras, porque não deu tempo metrificar, né, Lucas, aqui, fazer um arranjo, mas nós vamos ler um canto do profeta Isaías, lá no capítulo 12, é o canto de louvor da redenção, da restauração. Vamos ler juntos como uma oração, como um compromisso que nós estamos firmando nessa noite, de prosseguirmos, de partirmos em direção ao lugar que Deus nos quer, na sua presença. Vamos ler juntos? Orarás naquele dia: graças te dou ao Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Nosso Deus maravilhoso Pai, nós queremos nos consagrar diante do Senhor. Essa palavra nos chama não somente à confiança de que o Senhor está conosco apesar de nossos pecados, de que o Senhor é fiel e justo para não apenas perdoar os nossos pecados, mas nos purificar de toda injustiça, mas essa palavra nos chama a um compromisso de fidelidade, de usarmos, Senhor, os recursos que o Senhor mesmo tem nos dado na Tua palavra, na comunhão, nas orações, nos sacramentos, na vivência, pelo testemunho mútuo, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para que nos santifiquemos cada vez mais em Ti. Ó Senhor, que haja um canto alegre nos nossos lábios, não um lamento pelo que ainda não foi feito, mas por tudo que o Senhor já fez e está fazendo e ainda fará conforme as Tuas promessas. Nisso queremos nos exultar, queremos nos alegrar, queremos nos deleitar, Senhor. Completa em nós essa obra doce, porém dura da santificação, aparando as arestas, limpando as manchas do nosso caráter, esfregando e jogando pelo ralo a sujeira enojada do pecado que nos assedia. E aí, Senhor, quando estivermos limpos, toda vez que orarmos, toda vez que Te buscarmos, que nos lembremos de que a glória é Tua, de que nós oramos porque o Senhor nos dá este privilégio, de que nós louvamos porque o Senhor nos abençoou com a água
viva, que mata a sede e purifica os nossos pecados, e assim louvarmos para esse grande resgate que um dia acontecerá, que Ele já possa ocupar os nossos lábios em gratidão, em confiança, na certeza de que o Senhor é por nós e ninguém poderá nos resistir, porque somos do Senhor e o Senhor é o nosso Deus. Te louvamos por isso, te agradecemos, em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.